Olá! Hoje, na nossa videoaula, nós vamos conversar sobre o tema A pessoa com deficiência na cultura visual. Esse é um tema interessante também para trazermos em sala de aula e pensarmos isso, mas antes eu gostaria de brevemente situá-los um pouquinho sobre o que é isso que a gente chama de cultura visual, certo? Ok? Pode ser? Bom, a cultura visual é um campo de estudos que surge no momento em que as tecnologias propiciam um acesso massivo ao consumo da produção visual. Que tecnologias são essas? É o cinema, é a fotografia, é a propagação de revistas e, sobretudo no contexto contemporâneo, são as mídias sociais, as redes, a televisão, as séries, o cinema também, porque se você observar, nosso celular, por exemplo, é um meio de acesso a uma série de imagens. Essas imagens estão o tempo todo por aí. Nós vivemos num mundo cercado por imagens. Esse conjunto de imagens, elas fazem parte do que nós chamamos de cultura visual. Um dos autores que pensam essa cultura visual é o Nicolas Mixoeff. Para ele, o campo de estudos em cultura visual é uma estratégia para compreender a vida contemporânea, as imagens e a visualidade, porque ele considera que a vida contemporânea é uma vida mediada por imagens. Isso é verdade. Veja só, aqui, nesse exato momento, vocês estão sendo mediados nessa videoaula por uma imagem. Esses slides, esse momento, esse vídeo é uma imagem. É importante a gente entender que a cultura visual ela não é uma disciplina acadêmica, mas ela é um fenômeno que gera um campo de estudos para que a gente possa entender esse conjunto de imagens que pode compor o que nós chamamos de visualidade. Um outro autor, educador muito importante dentro desse campo de estudos é o espanhol Fernando Hernández. Para ele, a cultura visual é um campo de estudos transdisciplinar que permite uma compreensão crítica sobre a visualidade e os artefatos visuais. Então, o Fernando Hernández, ele pensa que quando a gente trabalha com imagens e a cultura visual em sala de aula, é importante a gente ter uma visão transdisciplinar, e também um posicionamento crítico, olhar para as imagens e pensar, essas imagens elas nos dão que tipo de informação? O que elas comunicam? O que elas significam? Será que os significados delas são significados inclusivos ou são significados que excluem? Que tipo de significado é esse? Ter um posicionamento crítico. Fernando Hernández, ele colabora muito no campo da educação para pensar uma educação crítica e emancipadora, inclusive muito em diálogo com citações diretas do pensamento do nosso grande educador, o Paulo Freire. Bom, também é importante a gente entender que a cultura visual não é uma forma de documentação de tudo que é visível ou uma universalização da visão. Não, é mais um campo de problematização do que um objeto. Então, quando a gente pensa as imagens, a gente traz imagens para a sala de aula, é sempre importante a gente pensar nessa ideia de posicionamento crítico, de como problematizar e como mostrar para os alunos que essas imagens elas comunicam informações para nós e que também são meios e processos de aprendizagem. Certo, mas em relação às imagens mesmo, o que será que é essa tal de cultura visual? Bom, a cultura visual é um território de imagens e dentro desse grande território nós podemos ter muitas coisas. Aqui, por exemplo, eu fiz um mapeamento geral de muitas possibilidades da cultura visual. Nós temos desde a nossa Mona Lisa, a Gioconda, do Leonardo da Vinci, a uma capa, um filme da Marvel, que tem uma ampla divulgação entre a cultura jovem, o Urinó, do Marcel Duchamp, uma gravura popular, uma cerâmica indígena,
uma obra contemporânea do Sérgio Romagnolo, os mamulengos da cultura nordestina, as histórias em quadrinhos que os nossos jovens tanto apreciam, o desenho de Newton Navarro, um artista aqui do Rio Grande do Norte, a fotografia de uma celebridade, um ícone de Hollywood, manipulado por um artista dos anos 60 chamado Andy Warhol, o grafite, os games, os jogos, a cerâmica popular nordestina, a moda, a obra de arte de Royce Lichtenstein, a Mônica, nossa Mônica, inclusive citando a própria Mona Lisa. Então, tudo isso e muitas outras coisas cabem dentro desse campo de cultura visual. O bacana da cultura visual é que nesse território não há hierarquias, não há um tipo de produção visual que é melhor ou pior que a outra. E também nós não temos separação entre o que é obra de arte e o que é artesanato. Tudo faz parte da cultura visual e tudo é visto de maneira horizontal. E dentro desse território, quando a gente pensa isso para trazer para a sala de aula para os alunos, o bacana é justamente que a gente rompe com essas hierarquias que foram estabelecidas no passado, separando o que é cultura popular ou cultura de massa do que é cultura erudita. Todas são formas culturais válidas e todas precisam ser pensadas, inclusive, como eu já mencionei anteriormente, com um posicionamento crítico, como nos ensinam o Fernando Hernandes e o Paulo Freire. Bom, os estudos em cultura visual, então, rompem com as dicotomias, distinções de gosto, alicerçadas em categorias formais e institucionalizadas como arte, arte popular, arte, artesanato, imagens de artes e imagens de publicidade, cultura de massa e cultura erudita. É um campo que problematiza as práticas do ver e o mundo simbólico, mediado por imagens no presente e no passado, o que implica perguntar de que modo vemos e também como somos capazes, autorizados ou levados a ver. Há uma noção ativa do espectador, que desenvolve competências visuais através de práticas do ver em certos contextos. E essa questão do espectador ser ativo é muito importante, porque nós, professores, temos que ser espectadores, pessoas que vemos essas imagens e tratamos elas em sala de aula de maneira ativa, pensando de maneira crítica e, inclusive, com os nossos alunos. Os nossos alunos também são ativos nesse processo de leitura de imagem e manipulação das imagens. E aqui eu selecionei para essa videoaula uma sequência de maneiras distintas da pessoa com deficiência ela ser representada no universo da cultura visual. Inicialmente estabeleci aqui a representação do cego para a gente pensar juntos como que a pessoa com deficiência visual, cega ou de baixa visão, mas pode ser também com uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa autista, como que essa pessoa é representada nesse universo da visualidade, né? Será que há estereótipos? Será que não há estereótipos? Como nós as vemos no mundo em que nós vivemos e como que essa visualidade construída historicamente pode colaborar para que a gente possa pensar formas mais inclusivas de ver essas pessoas também e discutir isso também em sala de aula com os nossos alunos. Aqui trago uma pintura da fase azul do Pablo Picasso, Café da Manhã de um Cego. Veja que bonito que é o Picasso pega justamente essa experiência tátil, essa visão tátil do cego e deixa isso muito em destaque ali, né? Observem que a representação dessa pessoa cega, ela se dá a partir do movimento da mão que toca essa jarra de cerâmica. Indo um pouquinho mais para trás, lá no século XVII, trago aqui para vocês um artista que se chama Georges de Latour e ele apresenta
a representação de um músico cego. Olha que bacana isso, né? A representação de uma pessoa com uma determinada deficiência, uma deficiência visual, mas que também é artista, né? Um artista das músicas, da música, né? Então, uma representação que já se está há muito tempo ali registrada. Ainda também as representações que às vezes vêm de origens mitológicas ou bíblicas, e essas passagens às vezes fazem parte do universo dos nossos alunos, dependendo do acesso dele a certas conduções, né, no campo religioso. No caso das referências de matriz cristã, nós temos algumas passagens bíblicas, né, do cego, o cego sendo curado, a presença, né, dessas pessoas, as que eram cegas nesses tempos da antiguidade. Aqui nós temos uma representação feita pelo pintor Nicolas Poussin, que é Cristo cura o cego, né? Esse momento do milagre de Cristo. Mas além das representações dentro do mundo da história da arte, nós também temos outras formas de representação do cego na grande cultura visual, e aqui no caso eu trago o universo do HQ, História em Quadrinhos, e do universo da TV, das séries tão populares hoje e que os nossos alunos gostam muito de acessarem, e principalmente os jovens, as crianças também, né? Faz parte desse universo da vida cotidiana do jovem contemporâneo. Aqui eu trago para vocês o Demolidor, um super-herói desse universo da Marvel, criado por Stan Lee, que é um super-herói que ele também é cego e ele tem outros dados da sua percepção auditiva, que colaboram para que ele possa, dentro das suas ações, salvar o mundo de vários vilões, como é essa logística dos enredos, né, desse universo dos heróis. Aqui nós temos a representação do material, né, de divulgação da série do Demolidor, da Marvel. No centro nós temos ele sendo retratado na sua vida cotidiana, e de um lado nós temos a primeira versão dele, e quando ele começa a atuar como herói, usando só essa faixa preta, vendando os olhos e cuidando da sua identidade, né, dentro daquela logística de herói. E ao lado, já com essa roupa mais vermelha, né, já vestido de super-herói, quando ele assume o heroísmo e começa a atuar, também vem, né, se caracterizando por conta daquela questão da identidade do herói. Aqui ao lado, então, eu tenho um dos desenhos de HQ, né, que é um outro mecanismo de divulgação dessa figura, que é o mecanismo, inclusive, original, né, da história em quadrinhos. Bacana isso, né? Mas a gente tem outros personagens, trazendo aqui um pouquinho mais para o contexto brasileiro, nós podemos lembrar dos personagens do Maurício de Souza. Volta e meia ele também tem ações, né, de trazer a visibilidade desses personagens inclusivos, né? Então aqui nós temos o Lucas, que é um garoto cadeirante, a Tati, que é uma moça com síndrome de Down, uma pequena jovem com síndrome de Down, Dorinha, que é uma garota cega. Aqui nós temos o André, que é um garoto autista, e também temos um outro amiguinho, que é um amiguinho, né, de muletas, que tem uma deficiência física também. E isso é muito rico, principalmente para o nosso contexto brasileiro. Você já tinha parado para pensar quais são as visualidades adotadas para representar as pessoas com deficiência visual? Que bacana a gente discutir isso em sala de aula. O que vocês acham? Vamos discutir como que essas representações poderiam ser abordadas e pensar juntos?
como que trazer essas referências pode colaborar para a gente também construir uma cultura dentro da nossa sociedade, né, de inclusão, de respeito à diversidade, né, através desse campo da representação das pessoas com deficiência e também, né, de várias outras possibilidades da experiência da diversidade. A riqueza do mundo é justamente essa pluralidade. Vocês concordam comigo? Bom, e nas artes visuais contemporâneas, nós também temos algumas experiências assim. Trago aqui uma imagem de uma exposição da artista Adriana Maria dos Santos, uma artista de Santa Catarina, onde ela faz um elogio, ela faz um estudo e começa a pensar como é que se dá essa experiência no mundo da pessoa que vive numa cadeira de rodas, que é uma experiência diferente, mas tão rica e bonita quanto qualquer outra, né? Então aqui temos um detalhe dessa exposição que ela realizou há alguns anos atrás. Você conhece outras representações? Vamos fazer uma outra atividade colaborativa, tá? Também, né, via plataforma, nós vamos construir um banco de imagens colaborativos com representações de pessoas com deficiência, de diversidade, pensando nessa diversidade, para que possamos juntos começar a discutir como que essas pessoas elas são representadas e como que nós podemos pensar que essas representações podem servir de material para a gente discutir o respeito e a diversidade em sala de aula com os nossos alunos e dessa forma poder acolher os nossos alunos que possuem deficiência e aqueles outros podermos pensar uma construção de uma sociedade sempre mais inclusiva. Isso é muito bonito. Bom, é isso a nossa videoaula de hoje. Eu agradeço muito a atenção de todos e vamos continuar a discutir isso lá na plataforma. Cada um escolhe uma imagem que você reconhece, que você gosta, o que você pesquisou e vamos pensar um pouquinho isso, tá bom?